começar, né, gente? Vai ser nossa prece inicial. Iniciar o nosso querido Emege. Graças a Deus. Levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Senhor, nosso governador espiritual da terra, nossos benfeitores e amigos espirituais que aqui se encontram, dirigentes da casa, coordenadores desta reunião de estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Agradecemos a todos a assistência, o amparo, a proteção. Pedimos permissão para iniciar, em nome de todos que nós citamos, essa reunião do EMEGE, agradecidos por mais esta oportunidade. Agradecemos, Senhor, em oração, a recuperação do Toninho, que já se sente melhor, a recuperação iniciada da Dona Elisa Sobral, após o procedimento cirúrgico. Muito felizes com a força de vontade dos irmãos na recuperação pessoal. Que cada um dos que aqui estão no salão e na sala virtual possam vibrar por aqueles corações que estejam em aflições, em dificuldades, em sofrimento, em dores, principalmente os que estiverem internados em situação de gravidade, na enfermidade, que todos possam receber o amparo. Agradecemos muito, Senhor, e em Teu nome iniciamos mais esta reunião. Que assim seja. Ô, gente, boa noite para nós, né? Os desencarnados que estão aqui com a gente, a turma da sala virtual, o pessoal da sala virtual, vou contar para vocês que o Anderson está aqui, tá? Sentadinho aqui. Ele falou para o Anderson, que abriu a nossa temporada, no início da temporada, né? Trouxe sobre João Batista. Ele falou comigo que antes da temporada acabar, ele voltaria. Ó, cumpriu a promessa. Gente, então, só lembrando, né, que a gente conta com a participação de todos que desejarem, seja pelo virtual, seja aqui no salão, tá bom? Bom, hoje eu vou, já tem umas terças-feiras que eu não leio a passagem toda. Hoje eu vou ler ela toda, porque nós estamos caminhando para o encerramento. É só porque se tiver alguém chegando, ou alguém que faltou numa das terças-feiras, ou não pôde acompanhar no virtual, às vezes perdeu um pouco, né, a noção de onde nós estamos. Então, é a última ceia do Senhor. O evangelista que eu escolhi foi Lucas, capítulo 22. Os evangelhos estão aqui? Você precisa de evangelho, Anderson? Ah, tá. Lucas 22, versículo 7 a 23. Eu vou ler a passagem toda e depois eu vou lembrá-los de onde a gente parou, tá? Lembrando que hoje é a sexta semana e semana que vem a gente interrompe, né? Para vocês não ficarem muito cansados de me ouvir. Aí vem outra pessoa. Antes que vocês cansem da outra, vem outra pessoa. A nossa estratégia é boa, né? Porque aí não dá para cansar. Vamos lá, gente. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazeis preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. E prepararam a Páscoa.
E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe-o, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Semana passada, nós trabalhamos do 14 ao 18, mas eu me recordo que a gente ficou parado no 18, a gente não fechou o 18. Eu queria perguntar se alguém quer trazer, acrescentar alguma informação, algum comentário, seja de casa ou daqui, em relação aos versículos da semana passada. Está tranquilo? Alguma dúvida? Ou algum complemento? Então, nós paramos no 18, porque hoje eu gostaria muito de fazer o 19 e o 20. E a gente deixar o 21, 22 e 23, que é uma última abordagem para a semana que vem, tá? Então, vamos lá, 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Gente, vide é videira, é a mesma coisa. Tem tradução que fala videira, né? Já o Lucas falou vide. Então, é videira. Você sabe o que é videira? O que é? É a parreira que nós chamamos hoje, mas na época do Cristo falava videira, né? É uma videira. Então, Jesus diz assim: porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ora, que fruto é esse que Jesus está falando, gente? Que ele não vai poder beber até que venha o reino de Deus? Né? Que fruto é esse? Então, é isso que nós vamos conversar agora. Seu Celso quer falar. Quem está com o microfone? Isso, aí o microfone. Seu Celso, por favor. Uai, se eu souber responder. Não, porque você, aí na leitura, Jesus falando com os discípulos, né? Para ir em tal lugar, se assim. E chegando lá, tudo indica que Jesus já estava lá, então. Não? Lá onde que você fala? Não, que a conversa depois não é de Jesus com os apóstolos. Ah, sim, na ceia. Eles estão numa ceia. A ceia ainda continua. Isso tudo aqui é dentro da última ceia. Entendeu? Eu entendi. Mas o diálogo é Jesus com os falando apóstolos. Com eles para ir em tal lugar assim e encontrar com o que carregava um cântaro d'água. Jesus fala isso. Mas isso ficou lá para trás, né? Foi quando fez os preparativos da última ceia. Okay. Jesus pediu para João e Pedro irem preparar o lugar. Isso foi lá no início da passagem. Aí agora já é a última ceia. E está acontecendo uma porção de coisas nessa última ceia, né? Entendeu? Está tranquilo? É isso mesmo? Bem, eu entendi agora. Então tá. Mas só pode voltar a perguntar e quem quiser nos ajudar a responder, fica à vontade, viu, gente? Porque às vezes a gente dá uma resposta que não atende. Aí quem quiser colaborar, tá? Pode falar. Então, no 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide ou da videira até que venha o reino de Deus. Porque olha só, até aqui ele disse que desejou muito comer com os apóstolos aquela Páscoa, antes que ele padecesse. Ele vai dizer que ele não vai comer, ele vai falar isso 2 vezes, que ele não vai comê-la de novo antes que o reino de Deus venha. E ele pega o cálice e diz, tomai-o e reparti-o entre vós, né? Então ele convida todo mundo a tomar o vinho, que naquela ocasião nós estudamos lá atrás, que a Páscoa dos judeus, né? A Páscoa judaica tinha o vinho, né?
vindo da uva mesmo. Eu nem sei, Toninho, eu nem sei se eu poderia dizer que o vinho de hoje, meu consultor do Velho Testamento, ou então aquele, ou eu olho para trás, ou eu olho para o de lá, que o Cláudio está lá atrás. Um dos dois, meus consultores. Porque o vinho de hoje tem álcool, né? Álcool adicionado. Claro que existem muitas frutas, muitos alimentos que têm álcool natural. Mas estou dizendo que a bebida de hoje, ela é da uva, mas acrescenta-se o álcool, né? E alguns vinhos com grande quantidade de álcool. O vinho daquela época não tinha nada disso não, né? Pergunta. Ele tinha o processo de fermentação natural. Ah, fermentação. Tá? A fermentação natural. Isso. Né? Mas não a adição de álcool. Hã? Você fala por causa da fermentação? Sim. Ah, tá. Nesse sentido, sim. Interessante. Vocês ouviram, pessoal de casa? O Cláudio falou sem microfone, eu vou repetir. Ele disse que não tinha adição de álcool, mas era um teor alcoólico por causa da fermentação. Né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esse vinho, tá? Essa videira. Eu trouxe algumas fontes muito interessantes, espero que dê tempo. Podem me interromper a hora que quiserem, para acrescentar, para perguntar. Se a gente não souber responder, a gente pede ajuda aos universitários, né? Daqui e da sala virtual. Então, tá. Eu esqueci de cumprimentar a Jussara e dizer que a gente deseja que ela melhore logo. Ela está aí na sala? Tá, né? Desculpa, viu, Ju? Não esqueci de você, não. Esqueci de falar, tá? Vamos lá. Então, gente, ele vai dizer, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Gente, qualquer árvore frutífera dá fruto, não é? A videira dá qual fruto? Uva, que hoje nós chamamos de parreira. Quem é que não gosta de uma uva? De provar uma uva da fruta, ou tomar um suco de uva, ou até mesmo vinho, né? Que hoje tem teor alcoólico adicionado, mas como o Cláudio disse, né? Tem teor alcoólico assim mesmo, por causa da maneira como o vinho é feito, que nós vamos conversar aqui agora. Então, é muito interessante ele falar, ele relacionar o fruto da videira com o reino de Deus. Fruto da videira com o reino de Deus. Não comerei mais não comerei mais dessa videira até que venha o reino de Deus. Gente, aqui nós vamos ver que ele está se referindo a um processo evolutivo, né? De cada um de nós. Então, ele veio, trouxe a lei de amor, a segunda revelação, vivenciou e exemplificou tudo o que foi possível. Ele trouxe o evangelho vivido, praticado e ensinado para nós, só que encerrou a missão dele aí. A missão de vir pessoalmente. Depois ele envia o Consolador prometido, já com a terceira revelação, com a doutrina espírita, e cada um de nós, gente, segue o seu caminho evolutivo. Então ele vai dizer aqui, é como se fosse assim, essa é a minha interpretação, tá? Quem tiver outra pode trazer. Até que vocês todos evoluam, né? Adquiram uma compreensão mais dilatada, mais ampliada, nós não voltaremos a comer desta videira. Eu vou aguardar o fruto dela. Então, eu vi dessa forma, tá? Nos remetendo ao processo evolutivo de cada um, no tempo de cada um. Assim como cada árvore tem seu tempo de dar o fruto, nós também temos o nosso tempo pessoal evolutivo, né? E a ideia de árvore, de fruto, de semente, de semeadura é muito explorada por Jesus como recurso didático, né? Ele vai dizer, a árvore boa só pode dar bons frutos. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então ele vai usar muito, ele vai passar um ensinamento usando essa alegoria da árvore, do fruto, tá? Mas nós vamos ver daqui a pouco que o próprio Consolador vai usar a videira como símbolo da terceira revelação. Deixei aqui reservado para daqui a pouco. Cristina, gente, oi. Só antes de você entrar no assunto, obrigada. a Ju trouxe uma colaboração aqui. Tá.
que eu também tinha feito uma pesquisa rápida, mas ela postou aqui no chat, então eu vou ler para você. Ela agradeceu, tá? A sua saudação. E diz o seguinte: o vinho no tempo de Jesus, na Palestina, era produzido de forma natural e artesanal, esmagando uva com os pés em lagares de pedra. O mosto fermentava em ânforas de barro ou peles de animais, resultando em uma bebida alcoólica, turva, escura e frequentemente misturada com água, ervas ou mel para conservação em sabor. Ela informa que é uma resposta da IA do Google sobre isso. Na consulta que eu fiz, essa fermentação também pode gerar em torno de 16% de teor alcoólico na bebida. É muito. Então é muito alto. Nossa, é o que o Cláudio falou, é muito alto. É muito. Por isso que a gente toma um vinhozinho e fica assim, meio assim, né? Vai ficando leve. Eu, particularmente, gosto muito do vinho. Acho uma bebida muito interessante. Se possível, sem muito teor alcoólico. Mas a gente não vai fugir do teor alcoólico que a própria fruta, né, traz. Mas é uma bebida muito interessante. Estou incentivando ninguém a beber, não. Só estou dizendo que é uma bebida interessante. Né? Pode falar. Só sobre o vinho aí, essa semana a gente estava estudando, né, na escola sobre a Mesopotâmia, Egito. Aí em pesquisas lá para conversar com os alunos, de acordo com a hierarquia, esse vinho era diluído. E as classes mais pobres, né, tomavam até uma parte de vinho diluída em 2 ou 3 partes de água. Isso mesmo, que interessante. Então, né, contribui. Tem aí. Isso mesmo, uma das fontes que eu li, eu vi falando isso mesmo. Muito bom, viu? Ótimo. Alguém mais quer falar? Gente, olha aqui, voltando ao caderninho que Elisa me deu de presente. Lá eu gosto de falar o nome. Palestina e seu hóspede. Fala das vinhas. A Palestina notabilizou-se pelas vinhas, desde que os espias voltaram do vale de Escol, com um cacho de uvas tão grande que exigiu 2 homens para carregá-lo. Espias representavam todas as tribos de Israel. Na fonte que eu pesquisei, se houver controvérsias pode trazer, Moisés enviou um líder de cada tribo para avaliar a terra de Canaã durante 40 dias. Essa fonte que eu pesquisei trouxe essa informação muito interessante que eu não conhecia. Tá? Então, fala assim, desde que os espias voltaram, então esses líderes que Moisés enviou, voltaram do vale de Escol, carregando um cacho de uvas que exigiu 2 homens para carregá-lo. Gente, eu fiquei imaginando isso. Que coisa mais estranha. Hoje em dia, dizem, encontram-se cachos de uvas nesse vale de Escol, pesando de 3 a 6 quilos. Isaías, o profeta, descreve sumariamente a formação de uma vinha. E a cercou e a limpou das pedras, bem dentro do que Jussara trouxe. E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Na Palestina, as vinhas, diferentes dos campos, eram cercadas por um muro de pedras, a fim de evitar as raposinhas que fazem mal às vinhas. Sendo a Palestina de terreno rochoso, ou seja, com muita rocha, muita pedra, a terra tem de ser cuidadosamente revirada para se remover dela as pedras, bem assim os espinhos e os cardos. As vinhas gastam 2 anos para dar cachos, e durante este tempo, a torre e o lagar são construídos de pedras. O lagar é um símbolo antigo e impressivo na vida dos sírios. Juntas as uvas, joga-se num lugar apropriado, onde são esmagadas, aí gente, o processo, né, da maceração da uva, né? Vão prestar atenção nisso, que a nível espiritual isso é muito interessante, tá? Os espíritos usam a videira
para nos ensinar qual é o nosso processo de renovação interior. Tá? Então, vamos prestar atenção. Juntas as uvas, joga-se num lugar apropriado, onde são esmagadas por homens que nelas pisam descalços, enquanto o suco vai caindo numa tina. Tá compreensível? Esta época é muito alegre. Os homens vão juntos no lagar, cantam e contam histórias, à proporção que pisam nas uvas de um lado para outro. É um grupo de pessoas que fazem isso. E elas vão cantando, vão contando história, né? Fazer esse trabalho sozinho é difícil e monótono, em vez de ser uma época social e feliz. Gente, isso é um costume palestino, tá? Que eu estou trazendo. A torre era bastante alta e o atalaia podia ver todo o vinhal e não deixar roubar os preciosos cachos de uvas. A nação hebreia e a família judia são, no Velho Testamento, comparadas à vinha. Olha que interessante. O salmista, falando de Israel, diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. 80, versículo 8. Isaías afirma: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. Jeremias exclama: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vides estranhas? 2, versículo 21. Ezequiel fala dos reis da casa de Davi, dizendo: tua mãe era como uma videira na tua inquietação plantada à borda das águas. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. 19, 10 e 13. O salmista nos apresenta este lindo retrato de uma vida familiar. Tua mulher será como videira frutífera. Se referindo aqui, né, gente, ao processo reprodutivo, né? É alguém que vai trazer muitos filhos, a família vai ser numerosa, né? A videira era usada como emblema da nação judia no tempo dos Macabeus, no século II a.C., e encontrada em suas moedas. Entretanto, os filhos de Israel falharam, não fazendo jus ao emblema, e deram uvas bravas. Isaías 5:4. Foi de uma vinha que Jesus tirou a mais linda parábola para ilustrar a relação entre ele e os discípulos. Ao procurar pôr em linguagem humana esta verdade divina a respeito de si mesmo, Jesus usou vários símbolos: luz, pão, água, porta, pastor e Deus como Pai. No entanto, é a comparação da videira e dos galhos que explica a relação mais íntima. Nesta união vital, os galhos são todos... Gente, presta muita atenção na relação agora entre a videira e os galhos. E vamos ver onde que nós entramos nessa história, tá? Nesta união vital, os galhos são totalmente dependentes da videira. Um galho nada é em si mesmo. E só quando ligado à videira que tem valor. Jesus Cristo, a videira verdadeira, então a videira aqui é o próprio Cristo, tá? É a única fonte de vida espiritual para os seguidores seus. Sem ele nada podemos fazer e sem ele nada somos. Somente ligados a ele é que produzimos fruto, para não falar em muitos frutos. É-nos impossível conceber melhor e mais completamente a imagem de nossa dependência de Cristo, a fim de vivermos e frutificarmos. Por outro lado, não só dependem os galhos da videira, como também esta nada fará sem aqueles. Gente, uma árvore, né? Deve ter agricultor aqui, deve ter ótimos plantadores de árvores aqui, né? Eu acredito. Mas a árvore, ela é completa com todas as suas partes. A raiz, o caule, as folhas, os galhos, né? Algumas dão flores antes do fruto. Ela tem que ser completa, porque cada parte dela tem uma função. Se algo dela
deixa de existir, ela perde a sua eficácia. Tá? Então, aqui está dizendo o quê? Que os galhos, que a videira também precisa dos galhos, como os galhos da videira. Tá? É verdade fundamental que precisamos de Cristo. Bem como está provado que ele precisa de nós. Como que Jesus precisa de nós, gente? Na construção do reino divino, né? No coração das criaturas e principalmente onde? Em nossa intimidade, né? Não é uma construção externa, material, é uma construção íntima. Podemos dizer sem reverência que conforme o plano traçado por Deus para o desenvolvimento do seu reino, Jesus nada fará sem nós. Ele, a nossa videira, precisa de nós. Assim como a videira só dá frutos por meio das varas. Nós somos as varas. Cristo, igualmente, distende o seu trabalho por nosso intermédio. Quando essa fonte vai dizer que Jesus não faz nada sem nós, não quer dizer que Jesus não tem competência ou capacidade para fazer, não. Não é isso. Nós já sabemos de onde é o Cristo. Nós já sabemos quem governa o nosso planeta, de qual categoria ele é, de qual ordem, de qual classe. Mas o que quer dizer aqui? Que é a necessidade da cooperação, né? Que as leis divinas, elas estão assedimentadas na cooperação humana. Todo o universo é cooperativo. Por isso que nós vivemos uns com os outros assim, onde a gente está, tem um tanto de gente, né? É fila do caixa, do supermercado, é fila para pegar ônibus, né? Onde a gente está, é aquela multidão de pessoas, que nós temos que viver uns com os outros. Nós não fomos feitos para viver solitários, sozinhos, ou isolados das outras criaturas, né? Assim, a questão da videira. Jesus nos chamou filhos, rebanhos e ovelhas. Todavia, os filhos podem viver sem o pai, o rebanho sem o pastor. Galhos, porém, não têm vida sem o tronco. E a videira não pode produzir frutos sem os galhos. Entretanto, em toda a nossa glória e honra de sermos galhos da videira celestial, Jesus, por 2 vezes neste maravilhoso capítulo 15 de João, nos adverte: toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus diz da vara que não dá fruto. Tranquilo, gente? Algum comentário? Algum comentário? Então, microfone para o Anderson, depois para Irma Guilhermina. Então, o Anderson primeiro. Você vai fazer a comparação da videira com o Livro dos Espíritos, do Prolegômeno? Com certeza, não adianta não. Então não vou falar, não. Está igual o Toninho querendo falar o principal da última ceia antes da hora. Não, tem coisa que não pode fazer spoiler. Essa é uma e a do Toninho é outra. Mas é hoje, essa é hoje, tá? Na hora você me ajuda, viu? Se eu não souber trazer a informação, viu? Guilhermina, é spoiler também? Não pode, não. Oi? Vai adiantar o assunto também? Pode. Pensando na parábola da figueira seca. Ah, muito bom. E, né, porque no momento que a gente lê, a gente fica achando um absurdo. Eu acho que né? você tem que pôr mais perto da boca e falar um pouquinho mais alto. A gente achou um absurdo aquele momento que ele fala, né? Ela não está no tempo de produzir, então, a figueira, e vai cortar e lançar o fogo. É bem complicado para a gente assim, entender, mas acontece que ela não produziu, não era o momento dela produzir. Na parábola diz isto, né? Isso. Então, ela seca. Ela seca. Ela não cumpre a função dela, então ela seca. Não cumpriu a função dela, tem que ser. Muito boa lembrança, Guilhermina. E, de repente, no cortar, ela pode ser
brotar. Ah, pois é. Então, Jesus, ele decreta ali naquele momento, mas como um ensinamento muito simbólico para nós, ele decreta a morte daquela figueira, porque ele viu que ela não ia produzir. Gente, nós somos as varas. Jesus é a videira e Deus é o lavrador. Vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Cristina, a Jussara só está lembrando que na menção que a Guilhermina fez, não é uma videira, é uma figueira. A figueira que secou é a passagem que a Guilhermina se referiu. Sim, eu entendi. O que foi que a Jussara entendeu? Não sei se ela entendeu mal. Eu falei videira? É porque vocês estavam falando de videira. Não, sim, mas ela... Só que, Jussara, a Guilhermina, ela lembrou-se da figueira estéril. Ela fez só uma comparação, ela fez uma interpretação comparativa. Nós estamos falando da videira, mas a Guilhermina trouxe também a passagem da figueira estéril, que seca, né? Então, nós não estamos misturando, não. É porque a Guilhermina trouxe para enriquecer a nossa conversa a lembrança da figueira. Isso. Tá? Ela só complementou aqui, colocando, Jesus representa a videira, mas as figueiras do Evangelho são símbolos dos homens e suas dificuldades. Ah, muito bom. Ela agradeceu, ela realmente pensou que tinha sido confundida aí a questão das árvores. Mas só que o que ela fala agora completou a lembrança da nossa irmã ali, foi ótimo. Isso né? mesmo. A figueira somos nós nas nossas dificuldades, mas na verdade Jesus espera que cumpramos a função de varas da videira, que é Ele, cujo lavrador é Deus. Está dando para entender? E aí, eu acho que é oportuno já trazer o spoiler do Anderson. Né, Anderson? Anderson, desde o primeiro momento que eu li essa passagem, eu lembrei da videira, que também na terceira revelação é um símbolo do Espiritismo. Então, eu vou dizer onde que está. Livro dos Espíritos, depois que passa a introdução todinha, tem uma página chamada Prolegômenos. Prolegômenos é como se fosse um prefácio, uma explicação que antecede o início da obra. Mas é uma baita de uma explicação. Primeiro, eu vou mostrar, né? Está pequenininho, porque está no livro, mas aqui a cepa. A cepa, pessoal de casa, aumenta aí com o dedinho. A cepa, que está bem no início do livro dos Espíritos. Gente, é uma parreira, é uma videira. Ok? Aí eu vou ler só um pedacinho que explica, tá? Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Gente, os ensinos de quem? De Deus através do Cristo. É um repositório dos ensinos que Jesus trouxe. Só que é um repositório com esclarecimentos, com amplitude de entendimento. Porque Jesus vai dizer, olha, eu vou enviar um outro Consolador que vos fará entender todas essas coisas, né? Vos fará relembrar muito do que eu disse, vos fará entender o que eu disse e acrescentar, né? Nós sabemos que a doutrina espírita, ela acrescenta várias informações dentro do Evangelho de Jesus, nos fazendo entendê-lo, né? Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Os espíritos que respondem pela codificação examinaram tudo, tá, gente? Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas
e a forma de algumas partes da redação constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Kardec. A missão de Kardec, gente, foi organizar metodicamente, sistematizar, codificar todos esses ensinos que os espíritos superiores trouxeram em nome do Cristo, tá? Que é o Consolador prometido. Mas agora, olha só, duas orientações pequenininhas aqui, porque eu marquei só o que era importante. Depois vocês vão lá ler com calma. Os espíritos vão dizer para Kardec: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, dos espíritos. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Isso é muito importante ficar claro. Todo o material que Kardec organizou metodicamente, didaticamente, foi examinado e reexaminado pelos espíritos superiores que trouxeram a codificação. Tá? Até as notas que Kardec faz, interpretando com o seu conhecimento os ensinos, foram revisadas pelos espíritos. Porque nada poderia contradizer, né, gente? Já pensou? Eles falam uma coisa e Kardec fala outra? Como é que a gente ia compreender essa verdade, né, que veio? E aí a explicação da cepa. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, que é essa aqui, gente. Só lembrando. Então, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. É o emblema do trabalho de Deus. Simboliza, representa o trabalho divino. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. Toda a cepa, o corpo. Tá? Esse corpo que nós habitamos, por misericórdia divina, porque é nele que a gente aprende, é nele que a gente evolui, né? Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. Ou o vinho, ou a bebida que se faz dessa uva. Licor de uva é gostoso também. Né? Tudo de uva é muito gostoso. Né? Então, o espírito eu usei essa palavra semana passada, vou usar de novo, porque está nas fontes que a gente pesquisou. Transubstancialização do espírito, ou seja, quintessenciamento do espírito, ou seja, vamos falar num português bem claro, evolução, aprimoramento, perfeição espiritual. Oi? Muito obrigada, muito mais simples. Obrigada, Cláudia. Sublimação do ser. E aí não é o corpo, é o espírito. É a individualidade que Deus criou. Ele se sublima. Então ele é o licor. Olha que interessante. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Ô, gente, o que é o bago? O que é o bago? Hã? É aquele... Oi? É aquele bagacinho ali que sobra, né? Depois que macera bastante a uva, né? Fica aquela massa, né? Com a semente, vocês têm razão, mas fica aquela massa ali que resta, porque já saiu o suco todo, né? Já caiu na tina, já pisou bastante, já macerou. E aí dali faz-se o vinho, né? E dali faz-se o licor, enfim. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho
E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Ô, gente, tá difícil de entender? Tá claro demais. Né? Então, nós somos legitimamente as varas dessa videira, né? E nós temos que fazer por onde, vamos falar uma palavra assim meio clássica, honrar esse papel, né? Esse título de varas. Porque às vezes a gente se torna essas figueiras, como a Jussara completou sua fala, né? Essas figueiras estéreis que representam as nossas dificuldades, as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas inseguranças, né? Os nossos enganos, os nossos equívocos, as nossas quedas, né? Que o Pai espera pacientemente. Aí a gente lembra de Paulo, né? Que fala assim, e com os joelhos desconjuntados, né? Ele fala que ele se levanta, mesmo com os joelhos desconjuntados. Assim somos nós, né? Que caímos, levantamos, não estamos na condição de Paulo ainda, mas na condição do que cai e levanta. Torna a cair, torna a levantar. Né? Quer comentar alguma coisa, gente? E aí, gente, eu gosto muito de lembrar que a doutrina espírita tem autoria e tem assinatura. No Livro dos Espíritos, aparecem alguns nomes que codificaram, que trouxeram a doutrina codificada por Kardec. Não puseram todos, mas olha os nomes que assinam esse prolegômenos. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Então, é embasado nesses irmãos, né, que lutaram muito, que se esforçaram muito, que também seguiram o progresso espiritual como nós estamos seguindo, e hoje estão nessa condição de auxiliar o Cristo a trazer o Consolador prometido por ele. Belíssimo, não é? Belíssimo. E aqui embaixo tem uma nota de Kardec, ele vai dizer que a cepa que se vê na página 49, essa que eu mostrei, é o facsímile da que os espíritos desenharam. Então, nós estamos vendo que uma médium, né, uma das médiums, desenhou, intuída, inspirada, ou até algum espírito mesmo, diretamente, né, desenhou por ela, que é a chamada psicopictoriografia, né, a mediunidade da arte, da pintura, do desenho, da escultura. E aí vai dizer, o facsímile, gente, é uma reprodução ou uma cópia exata. Então, Kardec está dizendo que esse desenho aqui é exatamente o que foi mostrado pelos espíritos. Tá? Então, achei isso muito interessante. Está dito, né, Anderson? Que Jesus, quando ele traz esses ensinamentos, são ensinamentos para a posteridade, para o futuro da humanidade. É uma linguagem cósmica, né? O Evangelho é uma linguagem cósmica que perpassa todo o universo. É a mensagem do Pai, que nós tivemos a alegria de ter um portador maravilhoso, que é o nosso governador espiritual, que é Jesus. Ele foi um portador maravilhoso, porque ele falava e mostrava como fazer. Né? Um verdadeiro mestre. Ele ensinava e depois ele mostrava como se faz. Nós já conseguimos, às vezes, ensinar, já conseguimos falar, já conseguimos divulgar, já conseguimos propagar as ideias, mas nós ainda estamos caminhando para vivenciá-las. Cristina, você me autoriza a passar um para casa para o pessoal? Nossa, gente, olha, eu autorizo. Vocês vão fazer? Cláudia, passo para casa. Não é nada muito difícil, né? É porque tem um quadro, uma pintura que eu gosto muito, eu não vou lembrar o nome do autor,
mas na tradução livre chama-se A Virgem das Uvas, né? The Virgin of the Grapes, no inglês. Retrata-se Maria, né, na figura da Eva redimida, a segunda Eva, que outrora Eva não quis cumprir o chamado de Deus. Maria é o contrário, né? Anula sua vontade e se faz serva do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E ela segurando Jesus no colo, Jesus uma criança de uns 3, 4 anos de idade, sentado no seu colo, segurando um cacho de uvas. Ah, gente. Ele olhando assim com aquele olhar mais assim de expressão de pureza, mas também carregando uma maturidade espiritual muito grande no olhar dele, assim, e ele segurando esse cacho de uvas. É um quadro muito bonito que me chamou a atenção. Então, nós vamos repetir para o pessoal de casa, não está achando que também não vai fazer para casa, não, né? Para vocês também. Hã? Ele já achou. Fala para mim o nome da... Já fez o para casa aqui. Tá. Fala o nome da tela. A Virgem das Uvas. A Virgem das Uvas, pessoal. O Guilherme já achou no celular. A Virgem... Pierre Mignard. A Virgem das Uvas. Gente, pelo nome da tela acha, tá? É muito fácil. A Virgem das Uvas. Muito interessante, Cláudia. Né? Porque é a Maria, a serva do Senhor, com o Cristo no colo, e o símbolo da obra da criação, as uvas. A gente não precisa dizer mais nada, precisa? Está muito claro, não está? Rita, fala. Quando você fez a leitura aí que estava falando, né, do esmagamento da uva. Isso, o maceramento dela. Maceramento ali que sobrou a baga, lá, o bago. E saiu o licor, né, o sumo, lá o licor. Aí eu fiz aquela comparação com nós mesmos, né? É para fazer mesmo. Como se esse bago aí é o que sobra seria o nosso corpo. Ali que depois, às vezes, ele desintegrado e surge o espírito mais sublimado, né? Que sai. No mínimo, surge um espírito mais vivido, mais experiente, né? Se não alcançou a sublimação, vai alcançar. E tudo para se sublimar tem que passar como o esmagamento, Então, gente, a Rita está nos ajudando a tirar o espírito da letra. O maçaramento, né? Aquele amassamento da uva, aquele trabalho ali é o que nós temos que fazer conosco. Conosco para nos livrar, né? Isso. Sair um espírito mais sublimado. Isso, Rita, muito bom. Esquecer esse corpo que vai ser degradado, vai se ter transformado. Muito bom, excelente. Porque, na verdade, o nosso corpo é provisório, é perecível, tem data de nascer e tem data de morrer. Porque o corpo morre, o espírito não. Mas o corpo morre. Escasseia o fluido vital e o corpo... Gente, o sangue para de correr nas veias, né? E é interessante que o sangue faz parte da última ceia, é uma referência que Jesus faz, né? Que nós vamos começar agora, mas vamos terminar a semana que vem. Então, olha, veja bem, os órgãos param de funcionar, o sangue para de correr, né? Que não tem mais aquele equipamento cerebral maravilhoso, não tem mais uma produção de alimentos, uma digestão para virar esse sangue que vai nutrir todo o corpo, né? Então, o corpo perece, acaba, mas ele foi e é o instrumento do nosso aprimoramento. Então, nós vamos desencarnar, vamos ficar um tempinho no plano espiritual, porque o espírito não morre, né? O espírito é imortal, a vida continua, e nós vamos nos preparar para voltar em um novo corpo. E isso vai se repetir até que nós consigamos nos purificar, nos sublimar, né? Nos quintessenciar e chegar num processo evolutivo que a gente não precise mais de encarnar por necessidade. Podemos fazê-lo por missão, para ajudar uns aos outros, mas não por necessidade. Então, Rita, muito obrigada,
né? Você fez a conclusão que a gente precisava fazer. Deus te abençoe, viu? Eu não tenho o que acrescentar, é isso. Por isso que a cepa é o emblema do trabalho do Criador. Está todo mundo envolvido ali. O Cristo que ele enviou, nós aqui da Terra, no nosso processo evolutivo. E numa hora nós vamos dar fruto, né? Uma hora nós vamos dar um fruto bem saboroso. Porque uma uva saborosa eu vou te contar, viu? Ela tem o seu lugar, não tem? Então, um fruto saboroso, né? É algo que nós temos que atingir. E, na verdade, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, pelos nossos frutos. Anderson, microfone. Ô, Simonete, aproveitando o que ela trouxe com relação à questão da maceração, né, do corpo, é importante a gente lembrar, quando os Espíritos ensinam para a gente, que esse processo reeducativo, ele vai nos levar a essa maceração. Mas quando nós empreendemos esforços para domar as nossas más inclinações, porque senão fazemos do corpo também um saco de pancada, não é isso? Muito né? bem. O processo, ele é todo interior, é um processo transformativo. Não é um processo de violência física, mas de introspecção, de renúncia, de sacrifício na questão para buscar fazer emergir em nós o que é de mais essencial, né, que é a questão do espírito. Então, eu achei interessante a colocação dela. E você fez um acréscimo muito importante, porque, às vezes, quando a gente fala assim, igual eu falei, né, eu sou muito contundente no meu jeito de falar, essa maceração é que nós vamos fazer conosco, mas é sem violência. E nós não vamos dar conta da noite para o dia, nem numa única reencarnação. Nós temos que entender que nós temos o nosso tempo. Agora, ao mesmo tempo, né, Anderson, não é desperdiçar tantas possibilidades que nos chegam de melhoria. Aproveitar, né? Aproveitar ao máximo as possibilidades que a gente recebe na vida. As possibilidades de crescimento, de renovação, de mudança. Usar melhor o livre-arbítrio, né? Que é a nossa capacidade de escolha do que devemos ou não devemos fazer, ou falar, ou pensar, ou agir. Nós temos a capacidade de escolher. A gente melhorar, já passo, Cláudia, melhorar as nossas escolhas, porque elas têm colheita. Tudo que nós escolhemos fazer tem consequência, né? Então, a gente parar para pensar um pouco mais antes de agir, meditar mais, segurar um pouco a língua, né? Falar um pouco menos, não deixar sair pela boca uma desavença, né? Uma ofensa, uma agressão ao outro. Segura, espera, né? Nem que tenha que encher a boca d'água, como o Chico orientou, né? Enche a boca d'água, conta até 10, conta 20, conta 30, até passar, né? Aquele impulso. Isso que o Anderson trouxe é de uma importância tão grande. Existia, na época de Santo Agostinho, antes dele, na verdade, uma corrente que se chamava maniqueísmo. Os maniqueístas, eles acreditavam o seguinte, na dualidade das coisas. Tudo aquilo que era da matéria, para eles era ruim. Tudo aquilo que era do espírito era bom. Então, no intuito deles atingirem aquilo que eles galgavam, almejavam nessa esfera espiritual, eles anulavam a matéria de todas as formas possíveis. Então, eles não gostavam da matéria. Tudo aquilo que vinha da matéria era algo ruim, era mal visto por eles. E isso é um equívoco muito grande. Tá? Santo Agostinho ele vai seguir esses preceitos na sua juventude. Depois, com a maturidade espiritual, ele os abandona. E a gente teve um banquete depois disso, vindo dele. Só que são coisas que até hoje trazem reflexos, geraram reflexos na posteridade. Por exemplo, nós temos algumas seitas dentro de algumas religiões que elas mortificam a carne com o intuito de purificação do espírito. Então, eles colocam silícios na perna para poder se castigarem, se flagelam para poder punir o corpo e assim então purificar o espírito, como se a matéria fosse o problema. A partir do momento que eu mato a matéria, eu sublimo o espírito. Só que, na verdade, não é isso, é aquilo que o Anderson trouxe. A gente precisa, na verdade, o quê?
domar as más tendências no campo espiritual, porque a matéria por si só ela é neutra. Ela é só um reflexo daquilo que está no nosso espírito. Muito bom. Muito obrigada, Cláudia, Anderson, Rita, todos, né? Uma última interpretação aqui de Emmanuel para a videira, para as varas, é o capítulo, vocês vão ler em casa, é o capítulo 55 de Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel e Chico Xavier. Eu só vou ler o último parágrafo. A passagem é: eu sou videira, vós as varas. Jesus em João 15:5. E aí eu vou pegar só um parágrafo de Emmanuel. Os homens são as varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Lindíssimo, né? E muito claro. E aí, gente, nós vamos dar um spoiler da semana que vem, né? Porque a gente precisa encerrar a semana que vem, que é o 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, isso é Jesus, pegou o pão, agradeceu, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. E o 20. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós vamos parar aqui. Aí semana que vem nós vamos analisar melhor isso e fechar a passagem com a questão da traição, que nós não vamos aprofundar, né? Que não é nosso objetivo nessa temporada, e vamos trabalhar o Filho do Homem, tá? Que esperamos que em breve sejamos nós, né? Com o nosso esforço, com a nossa lida íntima e espiritual. Nós vamos agradecer, gente, todo mundo que participou. O pessoal de casa hoje ficou caladinho, hein? Vê se semana que vem participa. Só a Jussara que falou. Uai. Hã? Ah, oh, mas que beleza, hein? Eu não guardei seu nome até hoje. Amaro. Ah, de Amaro ao próximo? Amaro. O Amaro disse: nós somos filhos, mas ainda não do homem, filhos pródigos. Então, nós temos que alcançar a volta ao Pai primeiro, né? Voltar com humildade, reconhecer as quedas, voltar para o caminho certo, para a gente renovar e ser filho do próprio homem. Filho de nós mesmos, né? No nosso processo evolutivo. Dá vontade de parar não, sabe, Cláudia? Eu vou parar só porque a gente tem que ser obediente. Ah, Celso está lembrando que ele não espera o microfone chegar nele, sabe, gente? Ele já vai falando. Então, vou repetir o que o Celso disse. Jesus afirmou que nós somos deuses. Vós sois deuses. Com D minúsculo, mas somos deuses, né? Porque nós temos o potencial divino em nós. Excelente, Celso. Excelente. Cláudia. Boa noite a todos da sala virtual, do YouTube, da posteridade aí. Alguns recadinhos da casa. Amanhã é o último dia da feira de artesanato que está acontecendo aqui na nossa casa, tá? Vai ser das 14 às 16 horas, menos no horário da palestra.
o trabalho de artesanato aqui na casa, ele funciona da seguinte forma: nós temos voluntários nessa tarefa que fazem as confecções e em épocas festivas elas disponibilizam esse trabalho que foi confeccionado ao longo desse período para que a gente possa comprar. Então, como estamos perto do Dia das Mães, já é no domingo que vem, tem muita coisa temática do Dia das Mães. Então, quem quiser vir, querer conhecer, querer adquirir alguma coisa, vai estar aberto amanhã no horário de 14 até às 16 horas, exceto no horário da reunião pública de amanhã, que ocorre de 14h30 às 15h30. Além desse recado, temos mais 3, que o abrigo está com 2 campanhas, uma delas da assistência social, que em função de estarmos na iminência de entrarmos nessa época de inverno, né, a gente está pedindo a colaboração de quem puder estar doando principalmente cobertores, né, preferencialmente aquelas mantas acrílicas. Também tem a campanha da costurinha, que é a flanela infantil, pedindo flanela para enxoval de crianças. A casa também tem esse trabalho com as famílias assistidas pela instituição e que algumas delas, em função de estarem próximas do nascimento das crianças, recebem um enxovalzinho. Então a gente pede essas flanelas de preferência com estampas infantis, para a criança ficar bem chicosa. E a última é na quinta-feira. Estamos precisando de gente para nos auxiliar na limpeza do abrigo. Tá? Acontece toda quinta-feira essa tarefa. Não precisa vir todas as quintas, tá? Na quinta-feira que tiver disponibilidade. Quem quiser contribuir nas tarefas ou doar alguma coisa da assistência social, da costurinha, basta procurar a secretaria e se apresentar. Tá bom? Dito isso, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, e agradecemos, Senhor, neste momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de podermos estar aqui juntos, Senhor, bebendo dessa água viva. E agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos concedestes, e lhe rogamos, principalmente, que não nos falte oportunidades para que possamos colocar em prática aquilo que já sabemos, Senhor. Nos auxilie, a fim de que possamos verdadeiramente interiorizar tudo isso que já assimilamos, Senhor. Nos dê a oportunidade do trabalho, do aprendizado constante, que possamos desejar cada vez mais trabalhar ativamente na corrigenda de nossos defeitos, Senhor, no aprimoramento de nossas virtudes. Abençoe a todos aqueles corações que nos são caros, que porventura estejam passando por algum momento de dificuldade. Ilumine cada um desses corações, Senhor. Dê a cada um deles o lenitivo necessário para aliviar as dores, confortar cada coração. Nos auxilie, Senhor, também no processo de convivência conosco mesmo, a fim de que possamos ter a paciência necessária nesse processo de transformação, sem abrirmos mão da disciplina indispensável para o nosso aprimoramento pessoal. Esteja conosco, hoje como sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, desejamos a todos uma boa semana, estaremos juntos finalizando a temporada na terça-feira que vem, né?